Abra comigo a sua Bíblia. Profeta Amós. Nós vamos ler dois textos nesta noite. Vamos ler o texto de Amós, no capítulo 4, e em seguida voltaremos para o Gênesis, capítulo 3. Capítulo 4 de Amós, versículo de número 12. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Gênesis capítulo de número 3. Desde o versículo de número 1. Leremos até o versículo de número 10. Quem veio terça-feira deve lembrar que Deus nos chamou a uma conversa franca, aberta, olho no olho, para lidar conosco, tratar conosco pessoalmente. O texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Dá para dizer amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso que a tua palavra desperte em minha alma um desejo incontrolável de mudança de vida. Eu quero mudar de vida. Amém. Agora diga assim: eu quero parecer com Jesus. Nada nos
será mais divino, sagrado, que a ambição, a santa ambição de parecermos com Jesus. Nós iniciamos terça-feira passada falando de confrontação. E lemos o capítulo 4 de Amós, e a nossa abordagem foi desde o versículo 1 até o versículo 12, quando Deus revela que estava permitindo que algumas tragédias viessem sobre Israel, alguns castigos, a fim de trazer o seu povo, o povo de Israel, para o arrependimento e para a conversão. Se o irmão lê o capítulo 4 de Amós, vai perceber que Deus permitiu sobre Israel fome, seca, guerras, catástrofes naturais. E depois da descrição de cada uma situação destas, o Senhor diz a Israel: porém, vós não vos convertestes a mim. Dando Deus a entender que a razão pela qual Ele estava permitindo que tais situações ocorressem com o seu povo, era para que aquele povo de Deus entendesse que a sua postura, que a sua conduta não estava agradando ao Criador, e Deus estava lhes dando a chance, a permissão de arrependimento, de mudança de vida. Eu disse para os irmãos que Amós capítulo 4, versículo 12, que nós lemos há pouco, de vez em quando eu recebo como tema para um congresso, para uma conferência, só que na maioria dos casos o direcionamento do tema é arrebatamento. Eu frisei para os irmãos da terça aqui, Amós 4,12 não é um texto escatológico. Ele não aponta para arrebatamento da igreja. Ele estava apontando para um juízo divino. Deus estava dizendo a Israel: já que eu tenho enviado tantas situações, que eu tenho permitido tantas dificuldades para que vocês se convertam, e nem assim vocês se convertem, então agora eu vou pessoalmente. Preparem-se para sentarem comigo, e nós vamos tratar desta situação pessoalmente. No texto que nós lemos, que se o irmão quiser deixar aberto, eu julgo interessante, de Gênesis 3, nós encontramos a continuidade do conceito da confrontação de Deus criando uma circunstância para provocar mudança de vida. Deus provocando uma situação para gerar transformação de conduta, de comportamento do homem. Ao longo de algumas semanas, talvez, nós vamos falar de personagens bíblicos que viveram esse encontro pessoal com Deus. O fato é que é impossível alguém ter um encontro real com Deus e continuar vivendo da mesma maneira. Adão é o primeiro homem, coroa da criação. Todas as vezes que Deus trata com a humanidade, Ele trata a partir de dois homens. A humanidade, na ótica divina, está resumida a dois homens. O primeiro, Paulo chama em Romanos capítulo 5 de primeiro Adão. Todos aqueles que desconhecem o arrependimento, a graça salvífica, a regeneração e a mudança de vida, estão
arrolados na descendência, na raça, na fileira do primeiro Adão. Mas há, na ótica divina, o segundo Adão, Cristo. Se o irmão ler Romanos 5, vai perceber, quando Paulo, aliás, é um dos textos mais lindos da Bíblia, Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça, em Romanos 5, e Paulo revela a impossibilidade de o homem ser salvo pela observância da lei, visto que, para o homem ser salvo pela lei, o que estava em questão era a capacidade do homem de cumprir a lei em sua totalidade. E assim como Adão falhou, todo aquele que tentou ser salvo pela lei tropeçou. Aí Paulo revela que na graça representada em Cristo não depende da capacidade do homem em cumprir regras, mas depende apenas da capacidade de Deus em amar o homem e em regenerar o homem por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então Deus trata com o homem a partir do primeiro Adão e do segundo Adão, Cristo, que pela sua morte na cruz nos deu vida e nos apresentou redimidos, remidos, lavados e perdoados diante de Deus. Agora observe que Deus cria o primeiro homem, cria Adão e cria perfeito. A Bíblia Sagrada diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus criou o homem perfeito. E o homem buscou para si muitos artifícios de toda a raça humana, que obviamente vem de Adão. Se diz: eis que em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por conta do deslize, da queda, do erro de Adão, todos nós fomos gerados em estado de pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. De Adão, porém, se diz em Gênesis 1:26, feito a imagem e a semelhança de Deus. Eu vou falar para vocês de alguns privilégios que Deus deu a Adão, para que assim a gente pondere e analise a gravidade da atitude de Adão em desobedecer a uma decisão, a uma determinação divina. Observe que o primeiro privilégio que Deus deu só a Adão é que ele foi moldado, diga comigo, moldado, do pó da terra. De todas as outras criaturas, a Bíblia usa a expressão criado, mas de Adão a expressão bíblica é formado, o que dá a entender que Deus criou o homem
de maneira diferente do resto da criação. Se lermos o Gênesis capítulo 1, vamos observar quando Deus de tudo diz: haja, produza. E a Bíblia diz: e houve, e produziu. Mas de Adão, Gênesis 1:26, o Senhor diz: façamos. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, a Bíblia diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: você é especial. Veja que ele diz, o Criador diz, do sol, haja, ilumine, das estrelas, do dia e da noite, dos mares e da parte seca. Mas do homem ele molda, ele manuseia, trata com detalhes. Quando Deus estava conversando com Moisés, lá no Êxodo capítulo 4, ordenando que Moisés fosse ao Egito falar com Faraó, e Moisés argumenta com Deus dizendo: eu sou pesado de língua. No versículo 11, o Senhor diz assim: eu fiz a boca do homem, eu fiz o nariz do homem. O fiz ali indica que ele desenhou, que ele trabalhou, que ele tratou com cuidado especial. Se o irmão lê Deuteronômio 4:32, Jeová diz assim para Israel: chama a terra e os elementos criados, porque no dia que eu criei o homem, eu tomei a terra por testemunha da maneira como eu o criava. Isso é tão apaixonante, e você vai encontrar isso numa linguagem poética do salmista, no Salmo 139, lá no versículo 15 e 16, quando ele diz assim: quando eu ainda era informe, embrião, a linguagem é biológica, no ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Aí ele diz assim: os meus ossos ainda não haviam sido entretecidos. Entretecer ali é montar, costurar, entrelaçar, organizar. Os meus ossos ainda não haviam sido montados e o Senhor já me contemplava. Olha o cuidado de Deus com a sua formação, com a maneira como você foi detalhadamente formado. Você estava no ventre da mãe, da sua mãe, envolvido em líquido, e Deus estava olhando para cada detalhe da sua formação. Ou seja, ele cria a Adão com cuidado. Ele cria a Adão com desvelo. Salmo 119, versículo 73, o salmista diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Ninguém no universo foi criado assim. Só o homem. Isso é privilégio. Dá um toque no vizinho e diz para ele: isso é privilégio. O segundo privilégio que Deus dá a Adão é que a Bíblia declara no Gênesis 1 que cada animal foi criado segundo a sua espécie. E Adão foi criado segundo que espécie? Adão foi criado segundo a espécie de Deus. Imagem e semelhança de Deus.
feito parecido com o seu Criador. E preste atenção nisso, há uma escola de raciocínio teológico que defende que foi exatamente isso que inquietou o coração de Lúcifer. Porque se você ler o Gênesis primeiro, vai perceber que Deus criou os céus e todo o seu exército no segundo dia da criação. Deus criou o céu e todo o seu exército no segundo dia da criação. Mas ao homem, Deus só cria no sexto dia. Presta atenção nisso. Nem dos anjos, a Bíblia diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Quem gostaria de ver o arcanjo Miguel? Faz assim. Quem gostaria de ter a visão de um anjo caminhando aqui? Faz assim. Querido, nem os anjos foram criados à imagem e semelhança do Criador. E segundo esse raciocínio teológico, que é de origem judaica, acredita-se que no sexto dia da criação, quando Lúcifer, o querubim ungido para proteger, viu Deus moldando do pó alguém à sua imagem e semelhança, Isaías 14:12, usurpou-se em seu coração, o orgulho lhe subiu, e ele disse, serei semelhante ao Altíssimo. Isso provoca, segundo essa linha de raciocínio, a ambição de Lúcifer, de chegar ao patamar de semelhança, e é aí que ele é lançado dos céus abaixo. E é por isso que Satanás transforma o homem no seu alvo de destruição. Agora analise uma coisa, que partindo desse princípio, Deus partilhou com o homem a sua essência. Note que a Bíblia diz no versículo 8 que ele sopra nas narinas do homem espírito de vida. O seu espírito, a sua essência. Deus nos deu algo da sua essência. Você consegue entender isso? Você é a imagem e semelhança de Deus. Aliás, enquanto eu lia isso hoje à tarde, eu vibrei e cheguei na igreja aqui com lágrimas lembrando disso. É por esta razão que Deus não desiste do homem. Por que razão? Porque para Deus desistir de nós, Ele teria que desistir da sua própria imagem e da sua própria semelhança. E Deus não suporta desistir de si mesmo. É por isso que Ele não desiste de você. Provoca o vizinho aí e diz para ele, Deus não desiste de você. Agora analise, primeiro privilégio que Deus dá ao homem é que o homem é formado pelo dedo de Deus. O segundo privilégio que Deus dá ao homem é que o homem é criado parecido, semelhante a Deus. E isso fala de natureza moral, senso de certo e errado. Isso fala da natureza estética, o amor à beleza, o amor àquilo que é organizado. Isso fala de natureza criadora, o desejo de melhorar o ambiente em que vive e em que convive. Isso fala de natureza espiritual, porque só o homem tem a necessidade de adorar. Deus, além disso, dá a Adão um terceiro privilégio. E se é verdadeira, ou se é verdadeiro o conceito judaico de que o orgulho de Lúcifer se manifestou quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, há um terceiro privilégio que Deus dá para Adão que agravou
ainda mais a ferida do querubim. É que a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 8 do Gênesis, que o Senhor plantou para Adão um jardim. Presta atenção nisso. No capítulo 1, Deus não planta nada. Ele diz, produza a terra relva. E a terra produziu. Mas agora, para Adão, Deus planta um jardim. E esse mesmo raciocínio judaico, quando a gente vai lá para Ezequiel, por favor, capítulo 28, diz o raciocínio judaico que quando Lúcifer peca, o texto de Ezequiel 28, versículo 13, deixa muito claro que o lugar da habitação de Lúcifer, olha só, estivestes onde? No Éden, jardim de Deus. Lúcifer morava onde? Por favor, ele morava onde? No Éden, jardim de Deus. Como é o nome do jardim que Deus planta para Adão? Éden. Esse raciocínio judaico entende que o que Deus fez quando Lúcifer pecou foi trazer as árvores do Éden e colocar como lugar de morada para o homem. Se você ler ainda Ezequiel, capítulo 31, no versículo de número 1, olha o que a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 31, versículo 8 e 9. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder, está falando da beleza dele. As faias não igualavam seus ramos, e os plátanos não eram como as suas varas. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele em sua formosura. Formoso fiz pela abundância dos seus ramos, de modo que tiveram inveja dele todas as árvores do Éden que haviam no jardim de Deus. Havia um jardim para o querubim. Quando ele ambiciona ser semelhante ao Altíssimo e ele é destituído, o jardim de Deus é trazido como presente de Deus para o homem. Eis aí, segundo esse conceito, a razão pela qual Lúcifer transformou em meta a destruição do homem. Eu estou falando de privilégios que Deus deu só para Adão. Agora vamos mais. Estou lhe falando isso para entendermos a gravidade do pecado de Adão, do primeiro homem. O quarto privilégio que Deus deu a Adão, as necessidades particulares e peculiares de Adão foram contempladas por Deus. Deus fez o homem para si. Mas de repente no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, Deus olha para Adão sozinho e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Deus, na sua onisciência e beleza, percebeu que havia uma necessidade de Adão que não era espiritual, era humana, era emocional. E ele forma a mulher da costela. Não sei se foi do lado esquerdo, o gesto é desproposital, mas ele forma da costela de Adão a mulher. Eu não ouvi nenhuma mulher dar glória a Deus. E quando Adão acorda e vê alguém parecido com ele do seu lado, mas apesar de parecido não era igual, Adão ficou meio embasbacado, meio bobão, porque o comportamento de Adão é de um bobalhão. Ele olha para a mulher, não sabe o que dizer, ele faz assim: mulher, isso é um balde de água fria, no propósito de Deus. O camarada ficou perdido. Mulher.
Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomado. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus estava presenteando a Adão com algo que era exclusivamente para ele. Ou seja, Deus se interessa pelas necessidades particulares, peculiares, pessoais de cada pessoa. Dá um toque no vizinho e diz para ele: Deus se importa com as suas necessidades. E mais, olha outro privilégio que só Adão tinha. Capítulo 3, versículo 8 de Gênesis. Todos os dias, no final da tarde, Adão recebia uma ilustre visita. O Criador vinha pessoalmente tomar o chá da tarde com Adão e Eva. O Criador dos céus e da terra sentava para um bate-papo com Adão e Eva. Imagina aí na tua casa, todo entardecer, a campainha tocar, e quando você abrir a porta, o Criador dizer: vim comer biscoitos com chá, vim tomar o café da tarde com você, vim tomar chimarrão contigo. Oh, aleluia! Aleluia! Era um privilégio que Adão tinha. Eu estou dizendo isso, falando desses privilégios, para lhe dizer que nada justifica a postura de Adão em ter desobedecido a ordem divina. Nada justifica Adão ignorar a amizade com Deus para comer um fruto na ambição de ser igual a Deus. É daí que vem a gravidade do pecado, porque a amizade não era distante, a amizade não era impessoal. Ao contrário do que pensam algumas escolas, Deus não criou o homem e largou de mão. Ele criou e conviveu. Deus estava lá. Você já experimentou um horáriozinho para um chá da tarde com Deus? Já experimentou um momento e você dizer: esse momento é meu e de Jesus, todos os dias nós vamos nos encontrar? Nem que alguém diga que você é meio doido. Se o preço da loucura for o prêmio da comunhão, vale a pena. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele: Deus quer ir lá na sua casa. Estou falando de uma visita casual, não. Estou falando da liberdade de ir todo dia. Não há razão para Adão cair na sedução do inimigo e comer do fruto. Feriu a sensibilidade de Deus. Feriu por quê? Feriu por duas razões. Feriu primeiro, porque Adão e Eva creram mais na palavra da serpente do que naquilo que Deus havia dito. Como é que você convive comigo? Eu vou na tua casa todo dia. Você sabe quem eu sou. E você acredita mais na palavra de um estranho que caiu num galho de árvore do que naquilo que eu te digo. Foi isso que Adão fez. A palavra da serpente valeu mais que a palavra que Deus havia dado. Olha o capítulo 3. Versículo 1 e 2, é assim que Deus disse, que de nenhuma árvore do jardim podereis comer. Note que a serpente lança um trocadilho mentiroso.
Porque Deus não disse de nenhuma árvore do jardim, Ele disse da árvore que estava no meio do jardim. E quando a serpente lança a mentira, Eva responde com outra mentira. Não, de toda árvore do jardim podemos comer, somente da árvore que está no meio do jardim, que ele disse, dela não comereis, nem nela tocareis. Acontece que Deus não disse, nela não tocareis. Ele só disse, não comereis. É só ler o capítulo 2, versículo 16. A serpente lança uma mentira e flagra Eva em outra. E a brecha ficou aberta. Agora observe, a segunda razão pela qual o pecado de Adão fere a natureza divina é que Adão pecou exatamente onde Lúcifer pecou. Na tentativa de ser igual a Deus. E Adão não precisava disso. Ele já havia sido formado à imagem e semelhança do Criador. Diante do pecado de Adão, a raça humana é comprometida. Os olhos de ambos se abrem, porque a responsabilidade ali era mútua. E aí o curso da história muda. Porque a Bíblia diz no capítulo de número 3, versículo de número 7, que ambos perceberam que estavam nus e fizeram para si aventais. De quê? De figueira. Acontece que a figueira, na Bíblia, representa os recursos humanos para a salvação. Jesus não é figueira, Jesus é videira verdadeira. Quantas vezes você comete erros como Adão, e em vez de buscar os recursos divinos da regeneração, começa a dar jeitinho humano para costurar as coisas. Figueira não cobre pecado. Quem cobre pecado é sangue. O sangue de Jesus Cristo é quem nos lava, é quem muda. Agora vamos para o texto de Gênesis 3. De repente, no versículo 8, a Bíblia diz assim: e ouvindo a voz de Deus. Chegou a hora do encontro. Era a visita normal. E Jeová vem ao jardim e chama por Adão. Mas o local onde Adão e Eva se encontravam com Deus sempre agora estava vazio. Se esconderam de Deus. Como anda a minha comunhão com Ele? Será que, se nós olharmos a nossa história agora, e analisarmos como éramos com Deus, X dias atrás, meses ou anos, dá uma olhadinha aí, como você se relacionava com Deus e a igreja no início da sua fé. E como você está hoje. E pode ser que Ele esteja caminhando no seu jardim, lhe convidando para renovar o relacionamento e a comunhão com Ele. Agora observe o relato bíblico. A Bíblia diz, no versículo de número 8, que Deus passeava no jardim. Versículo 9. A Bíblia não revela um Deus revoltado porque Adão pecou. Deus não está vindo para quebrar suas pernas porque você errou. Deus não está vindo para matar você porque você errou.
É óbvio que na confrontação, ou você toma uma postura, ou seu futuro estará comprometido. Mas o passear no jardim indica um Deus carinhosamente buscando seu amigo de volta. Tem alguns amigos aqui que Deus está procurando de volta. Você não desviou, você não abandonou a igreja, mas se afastou da intimidade. Você orava e Deus conversava com você, mas o pecado lhe distanciou. E a desgraça do pecado é que ele gera endurecimento. O indivíduo perde a sensibilidade, deixa de perceber as perdas. Não é à toa que ele é chamado de lepra. O indivíduo deixa de perceber as perdas. Já não sente falta do visitante de toda tarde. Aleluia. Eu ouço Deus chamando alguns amigos aqui nesta noite. Xaraganamando na madalagaço de remando na mando da mandai. Eu ouço Deus lhe chamando para aproximação, queridos. Ser crente, ser amigo de Deus, não é só frequentar a igreja 1, 2 vezes por semana. Deus quer um lugar no seu carro. Deus quer um lugar na sua casa, na sua cama, no seu quarto. Adoradores do diabo reservam locais específicos para que Satanás seja adorado. Quem tem em casa um lugar que é o seu lugar de relacionamento com Deus? Passeava no jardim. Aí Deus, no versículo 10 a 13, já vou concluindo, chama Adão e Eva à conversa. Chama ao diálogo. Primeiro a serpente. Jeová a amaldiçoa. Maldita és tu dentre todos os animais domésticos. Sobre o teu ventre andarás e pó da terra comerás. Preste atenção numa coisa. Antes de punir, de sentenciar a Adão, Deus sentencia a serpente. Antes de tratar com você, Deus vai julgar o instrumento do pecado que lhe levou ao afastamento dele. Isaías 27:1 diz: o Senhor ferirá a cabeça da serpente venenosa. Hebreus 2:14 diz: assim como os filhos dos homens são participantes das coisas concernentes à carne e o sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Diga comigo: eu não quero ser instrumento de pecado para ninguém. Porque antes de julgar o pecador, Jeová julga o instrumento do pecado. Você entendeu? Acha isso sério? Eu também. Depois Deus olha para a mulher, e a mulher no versículo 16 ele diz: quem é a mulher? Levanta a mão aí, por favor. Multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Em dor darás à luz filhos. O teu
desejo será para o teu marido, e ele te dominará, te governará, será a cabeça. Feministas de plantão, vocês querem resolver o problema dos direitos de igualdade? Voltem para o Éden e resolvam com o Criador. Quando a mulher deixa de entender o seu lugar no casamento, vira uma tragédia. Não sou eu quem digo, são sociólogos quem dizem que a partir da revolução feminina, o número de divórcios, de crianças abandonadas, de filhos sem pais, aumentou ao redor do mundo. Assustadoramente. É bíblico. E detalhe, olha para cá, o teu desejo será, não para sair distribuindo para cada namorado que você arruma, não para ser entregue a cada conquista que você consegue atrair, como patinhos estonteados na lagoa. O teu desejo será para o teu marido. Infidelidade feminina cresceu no Brasil em números assustadores e pesquisas revelam que já se assemelham ao número da infidelidade masculina. Não estava no plano falar isso. Mas em nome de Jesus, sai desse laço, porque antes de julgar o pecador, ele julgará o instrumento do pecado. Eu estou falando de confrontação. Irmãs, mulheres, ser governada pelo marido não é humilhante. O que nós precisamos agora é orar para que maridos se convertam e entendam o princípio da liderança. E que mulheres se convertam e entendam quanto vale, quanto é honroso ter cabeça em casa. Que tem mulher em casa que quem dá a última palavra é o marido. Ela diz, vá lavar os pratos, ele diz, já vou. E mais, eu preciso terminar, o horário me manda. Ao homem, Jeová dá a palavra mais dura da Bíblia. Eu não queria ser os ouvidos de Adão. Eu não queria ser a audição de Adão. Maldita é toda a terra. Versículo 17. Por tua causa. Ouvir isso de quem é o dono da bênção dói. Tem coisas que se eu ouvir de um estranho eu não estou nem aí, não sei quem é você, mas se eu ouvir de um amigo me desmonta. Adão ouviu do amigo que lhe visitava todo dia, toda maldição da terra é por sua causa. Era a confrontação, era Deus tratando a situação, mas eu quero terminar com o versículo 21 e 22. Presta atenção nisso. Deus não deixa de entrar na situação do pecado. Mas o versículo 21 e 22 dizem, e o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Fez túnicas de quê? Túnicas de quê? De peles. Olha alguns cuidados que Deus tem com Adão diante do pecado. O primeiro cuidado que Deus tem com Adão, no versículo 22, por sinal, a Bíblia diz que Deus expulsou Adão do jardim. E eu nunca tinha conseguido ver isso. Deus não expulsou Adão do jardim como castigo. Expulsou como preservação. Para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente no pecado. Deus tirou a Adão do Éden para que Adão não anulasse a possibilidade de redenção, tornando-se eterno em estado de pecaminosidade. Então ele afasta e providencia agora vestes de quê? De peles. Se você ler o versículo de número 7, Adão fez vestes de quê? De folhas de figueira. Quando Deus veste a Adão de pele, Ele está dizendo claramente: Adão, vestes de figueira murcham, vestes de pele não. E Ele estava dizendo para Satanás: o homem não pode se redimir com seus recursos, mas eu estou providenciando a minha maneira de redimir o homem. Você quer mais? Os textos hebraicos, os textos antigos, dizem assim: peles frescas de animais. Sabe o que significa isso? O primeiro cordeiro foi sacrificado no Éden. Quando Deus vestiu Adão e Eva de peles frescas de animais, Ele estava dizendo: Satanás, antes de Adão pecar, eu já havia providenciado o cordeiro que é morto desde a fundação do mundo, para cobrir o homem com sangue de redenção. Fica de pé, por favor, quem puder. E mais, a Bíblia diz que Deus fez vestes de peles de animais e os vestiu. O que Deus estava dizendo ali era: o pecado desnuda o homem, mas eu o cubro, eu o envolvo. A confrontação não é para fim, é para recomeço. O sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos muda, nos cobre. E Deus tira o homem do risco de viver eternamente em pecado e promete redenção em Jesus. Agora preste atenção nisso. Adão sai marcado com a veste fresca de animal, sai coberto com o sangue do animal sacrificado. Ninguém tem um encontro com Deus e sai sem uma marca. Quando você encontra Deus, Ele marca você. Você é marcado pelo Senhor. Quando você se depara com Deus na confrontação, Ele deixa um sinal de que você esteve com Ele. Aleluia! E é essa marca que faz um diferencial na sua história. Desde então, a partir de então, olharão para você e verão: há algo diferente nele, nela. Ele esteve, ela esteve com Deus. Eu quero orar contigo.
Diga para Deus. Não diga sem pesar essa colocação, mas diga para Ele: eu quero ter um encontro contigo. Eu disse terça-feira passada: não deixe para o encontro ser numa enfermaria. Não deixe para que o encontro seja numa situação difícil. Renda-se logo. E diga para Deus: marca a minha vida. Marca a minha história. Coloca em mim um sinal. Quando os espias chegaram em Jericó, eles disseram a Raabe: coloca um fio de escarlate na janela da casa, para que sirva de sinal entre nós e tua casa. É um sinal que Deus quer nos colocar. Ore comigo agora. Conversa com Ele. Conversa com Ele. Ele está caminhando no teu jardim. Homens, eu quero fazer uma oração agora para que laços sejam quebrados em nome de Jesus. Mulheres, não dê ouvido à voz do inimigo. Jesus, por bondade, reporta algumas mentes aqui para anos passados. Projeta algumas mentes e corações aqui para os primeiros dias e passos da fé. Faz com que algumas pessoas sintam saudade do tempo em que passavam noites de joelhos, dias de jejum, tomando chá da tarde contigo. Senhor, eu te rogo em nome do Cordeiro, que as peles frescas, que as peles ensanguentadas, que o manto de sangue do Cordeiro de Deus seja lançado sobre a nossa vida esta noite. Nós queremos marcar a história de vidas, de pessoas, e precisamos dessa marca de um encontro contigo. As nossas vestimentas, os nossos aventais de figueira não são suficientes, Senhor. Os nossos recursos de proteção não servem. Mas a veste ensanguentada nos cobre. Oh, eite claidurimando da mandava suiando da gai. Limpa-nos, lava-nos, lava-nos. Coloque a mão no peito, levante a mão, faça como você desejar aí, ajoelhe se preferir. Faça uma oração de rendição agora, uma oração de confissão agora.